Bem-vindo, né? A mais um domingo nosso de palestra, dessa vez sobre os dias do Senhor, que contará com Fábio Michel, era eu, Fábio Michel e André. Mas André, como não pôde vir, né? Fábio Michel vou aqui dividir com ele um tempo aqui, certo? E mais ou menos pelo que André me passou, né? Não foi nada combinado, mas a experiência será assim. Eu vou dividir a experiência de ter pai. E Fábio Michel vai dividir a experiência de ser pai. Me parece que essa vai ser a temática abordada por Fábio Michel. Repetindo aqui, que ele está colocando aqui o microfone, né, Fábio? Eu estava dizendo aqui, né, que me parece que a coisa não foi combinada, mas vou falar da experiência de ter pai. E você vai falar sobre a experiência de ser pai, né? É bem verdade que uma está entremeada com a outra, mas eu vou focar nesse lado, na experiência de ter pai, e você na experiência de ter pai, de ser pai, né? Gostaria que alguém fizesse a prece, né? O Menig Júnior, por favor, faça a nossa prece de abertura, amigo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso Sempre Espírita Franciscanos. Então peço a todos, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos mentores espirituais e agradecer por mais um dia que nos torna um dia especial, porque ele ativa o nosso sentimental. Para quem é pai, aquele afeto, aquela questão de olhar mais para o seu filho, querer estar com ele mais próximo. E nós, como filhos, a nossa obrigação de estar com os nossos pais, para que esse sentimento seja ativado em nós, não só nesse dia, mas em todos os outros dias, porque é uma jornada, não é fácil, principalmente na questão da relação com os nossos, estarmos mais e mais próximos dentro de casa, dentro do íntimo de cada um. Que a palestra de hoje está tida como exemplos, a gente possa refletir para que todos nós possamos extrair aquele máximo e ativar em nós o Deus dentro de nós, para que possamos iluminar o Deus dentro dos nossos lares. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores espirituais, nós damos de início a nossa reunião. Que assim seja. Assim seja. Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou dar uma introdução como primeiro, se é filho para depois ser pai, né? Nós vamos ficar exatamente desse jeito. Eu vou falar sobre a questão de ser filho, que é o que vem primeiro, né? E Fábio Michel vai falar, e vou dar uma pequena introdução à questão de ser pai, né? O pessoal que já nos segue, já nos acompanha há algum tempo, né, já sabe que eu tive alguns grandes educadores na minha vida, né? E um dos maiores educadores da minha vida foi meu pai. E seguindo aquela ótica, né, de Deus, como é Pai eterno e todo-poderoso, a criança, quando ela nasce, ela tem a visão do Pai como se fosse realmente um Deus. E por questões que estão acima da nossa visão na época, enquanto criança, né?
Eu perdi o meu pai quando tinha 10 anos de idade. E quando tinha 20 anos de idade, né, eu já casado com a pessoa que todos vocês conhecem, Dorinha, né? No dia que eu completei 20 anos de idade, eu fiz uma carta para sobre esse nosso estado de paternidade, né? Sobre meu pai, né? E essa carta eu escrevi exatamente no dia 20, no dia 1º de outubro de 1980. Eu estava casado com Dorinha, tinha casado em janeiro, né? E então hoje nós vamos ter aqui nesse momento eu vou mostrar para vocês a carta que eu escrevi em 1980 sobre o meu pai, né? Na época, se não me engano, estava passando aquela novela Pai Herói na Rede Globo e ela muito me influenciou. E, e naquele dia, né, no dia do meu aniversário, em 1º de outubro de 1980, eu escrevi assim: nasci no dia 1º de outubro de 1960. Desde então, tenho vivido ininterruptamente, graças ao meu bom Deus, Pai eterno e todo-poderoso, a quem dou muitas glórias, agora, sempre, em todos os séculos. Mas para chegar a escrever estas linhas, que já se passaram quase 20 anos, durante os quais tenho vivido as mais diversas experiências, desde as boas até as más. Não tenho muitas lembranças de quando era muito novo, talvez devido a estar em um passado um pouco longe, talvez porque eu era muito criança. Lembro-me de meu pai que morreu quando eu tinha 9 anos, como se ele estivesse ao meu lado, vendo-me escrever essas palavras. Depois da morte de meu pai, foi quando minha vida teve um tremendo rebuliço. Já pensou o que é você ficar no mundo com a sua mãe e 3 irmãs? Ainda bem que eu não fazia conta do que isso significava. Quando disse a minha mãe, com um jeito dócil de criança, chorando, abre aspas, não chore, mãe, Deus dará um jeito. E graças dou-te, Senhor, Deus Pai eterno e todo-poderoso, porque deste realmente o jeito. Eu vi meu pai morrer. Me lembro como se fosse agora. Eu tinha ido buscar leite para ele numa fazenda com a distância de cerca de 6 quilômetros, na época com 9 anos, que eu expressava timidamente em léguas, era uma légua. Quando cheguei em casa da minha avó, cerca de 6 às 7 horas da noite, meu pai estava com a pessoa ao seu lado, que, segundo o costume, rezava para ajudar ele a atravessar sua última hora neste mundo. Quando cheguei na sala onde meu pai estava só arquejando dentro de uma rede, tomei-lhe a bênção pela última vez e disparei num choro, pois, embora vendo muito doente, não pensava jamais vê-lo morrer tão cedo. Meu pai, meu querido pai, a pessoa a quem eu muito amava na terra, viu morrer tão moço, com 36 anos. Isto, como já disse, aconteceu à noite, e não me lembro de ter ido para a casa da minha mãe, que morava em frente à minha avó, quase 1 quilômetro. Não sei se dormi nesta noite, só me lembro quando amanheceu. Quando amanheceu, meu pai estava deitado em cima de uma esteira de palha, os seus amigos e amigas todos começaram a chegar, sem contar com os que já tinham chegado logo após meu pai ter falecido e ter passado a noite fazendo o quarto. Me lembro como se fosse hoje que passou uma pessoa perto dele, abaixou-se, pegou o seu braço e exclamou: Vixe, como está mole. Meu pai foi enterrado no cemitério da cidade de Janduís, no dia seguinte à sua morte. Chorei, mas chorei mesmo, sem consolo, pois, embora só com os meus 10 anos, já sabia que estava perdendo uma peça muito valiosa na minha vida.
tão valiosa que hoje não encontrei nem uma pontinha. Ah, meu pai, quantas saudades eu sinto de você, meu pai, que está tão longe de mim hoje que não tenho mais com quem dar uma palavra paterna. Pai, aonde você estiver, que eu penso que Deus o tenha em bom lugar. Agradeço por ter me trazido ao mundo e por tudo que fez por mim. Sou eternamente grato. Fico tão feliz quando me lembro de ti que às vezes me dá vontade de chorar, chorar, chorar sem parar, como no dia da sua morte. Quero que saiba que fico fora de mim quando me vejo passeando com você naqueles campos, naqueles currais, no seu roçado, na serra, no banho do riacho, tirando preados fojos, dos carros que o Senhor fazia para eu brincar. Afinal, papai, hoje não tenho muita coisa, mas sinto que eu tenho um vazio dentro de mim e bem sei que é a tua presença simples, mas de muito valor para mim. Pai, daqui de tão distante de ti, ou, sabe, tão perto, vejo em meus pensamentos a tua presença de um homem alto, simples, negro, mas acima de tudo honesto. Perdi a noção do tempo, papai, mas recobrei. Hoje, pai, eu estou com quase 20 anos. Sou casado e estou nesse momento olhando para minha mulher, que já está grávida dentro do sétimo mês. Lembro-me da história que o senhor me contava, deitado na esteira de palha, olhando o brilho da lua. Histórias estas que eu achava tão bonitas, que eu não dormia enquanto não ouvia uma história de Camões de todo tipo. Eu não consigo entender como Deus tirou-me, meu Pai amado, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Durante os anos que viveu entre nós, eu me lembro de todo dia de manhã, às 4 horas da manhã, eu me levantava, bebia um lambedor de fedegoso que passava a noite no sereno para curar ou evitar gripes. Ia para as várzeas do açude, que ficavam um pouco longe de casa, mas isso não era problema. Ele ia caminhando à minha frente, assobiando, ou então cantando. Primeiro despescava os fojos, tirava os preás e depois ia tirar a ração das vacas. Terminado esse serviço, caminhavam para o curral das vacas, ele desleitava as vacas e depois voltava para casa, tomava café de manhã, que às vezes era até batata do outro dia com rapadura. Afiava as enxadas, íamos para os roçados limpar, cuidar da plantação de feijão, milho e algodão. Minha mãe ia deixar mais ou menos às 9 horas do dia um outro lanche para a gente, que variava desde cuscuz com rapadura até leite com batata. Às 11 horas do dia já estávamos de volta para casa para almoçar, e de tarde a rotina se repetia. Mas era uma rotina que eu tanto gostava. E ele também. É gostoso você cuidar da própria alimentação, saber que aquilo será a sua alimentação. E se repetia durante todo o inverno. Durante o verão, ele ia trabalhar fora de onde morávamos. E quando chegava em casa, era aquela festa, aqueles abraços, aquela alegria, porque o amor lá em casa era em todos os cantos. Durante todos esses anos, ele nunca brigou com a minha mãe, a não ser uma vez, quando ele estava já doente. E assim mesmo foi só uma discussão besta. Às segunda-feiras, íamos para a feira de Janduís, montado em seu jumento chamado Pássaro Preto, que eu creio ainda existe. Como era bonito andar de mão dada com meu pai naquela pequena cidade. Nunca vi meu pai bêbado, para não dizer que ele não bebia nessas segundas-feiras, ele tomava uma bicada, ou seja, um pequeno gole de cachaça, não mais que uma apenas. Sempre quando ele chegava da feira, minha mãe e minhas irmãs estavam nos esperando do lado de fora. Hoje, tão distante desse mundo, desse tempo, que me separa de meu pai querido, ainda trago presente em minha memória
o que eu quero o que eu quero que só se apague com a minha morte, o que eu tenho por certo. Embora eu tenha a morte por certo, eu não a temo e continuo sempre nos bons momentos da minha vida. Aqui me lembro de tudo. Me lembro de quando eu e meu pai íamos tirar lenha para a mamãe alimentar o fogão da cozinha. No meio do mato, eu não temia cobras, não temia aranha. Afinal, não temia nada. Sempre fui confiante no meu pai e ele sempre foi merecedor da minha confiança. Nessas buscas de lenha, eu vi o meu pai derrubar angicos muito altos, já seco, e depois fazer em lasca. Como era maravilhoso o meu querido pai, sempre voltando para casa, assobiando, sempre alegre, porque não o vi com raiva. Embora pequeno, eu sempre fui caçar à noite, muitas vezes com meu pai. Tirei muitas italianas, abelha italiana, eu vi-o matar muitos pebas, tatu, tamanduá, ticaca e cobras também. Meu pai, modéstia à parte, era um marido exemplar. No verão, enchia o quintal da nossa casa com muita lenha, para no inverno não se preocupar com a chuva. Quantos banhos de cacimba não tomei com ele, à tardinha, quando o sol já estava vermelho, querendo se pôr. E depois do banho, ele enchia 2 latas de água que colocava num pau, uma numa ponta, outra na outra, ou seja, num galão. Ele na frente e eu atrás. Era assim que sempre chegava em casa. Nossa casa ficava num dos pontos mais altos daquela redondeza, de onde eu podia avistar a casa dos meus avós paternos. Quantas mil vezes eu não subi naquele alto? Quantas mil vezes eu não desci? Hoje, se meu pai, eu não sei se estou descendo ou subindo um alto. Só sei que eu trago um galão de mágoas invisíveis nos meus ombros. Hoje só tenho 2 flores que nasci com ela. Hoje só tenho uma flor das 2 que nasci com ela. Minha mãe, mulher destemida, e o meu pai. Passado alguns meses depois, 2 meses, se não me engano, né? Eu retornei a esse tema de papai com a minha velha máquina de datilografia, que era um luxo, né? Uma Hamilton que parecia uma máquina de... parecia uma radiola antiga, né? Aí nasceu a minha primeira filha, né, que ainda mora com a gente hoje, Tâmara, né? Aí eu escrevi uma outra, dá para vocês verem aí claramente a letra e o rasgado dos papéis carcomido pelo tempo. Essa outra é assim: eu, meu pai e minha filha. Eu, graças a meu pai e a Deus, também nasci. Vim morar neste lugar onde se chama Terra. Isso aconteceu no dia 1º de outubro, ou seja, há quase 21 anos atrás. Minha filha nasceu é, em outubro de 2000. Aí continua a carta. Eu sou feliz, meu pai, porque você me deu a vida, que é um dom que Deus concede aos pais. Glória abaixo de Deus ao meu bem-amado pai. Você me gerou e eu gerei a sua netinha, papai. Como ela é linda. Ela é uma filha minha e sua netinha. Espero que o Senhor já tenha visitado minha casa, papai. Se o senhor já nos visitou, o senhor deve ter notado sua netinha, sua primeira netinha, que nasceu de mim que fui gerado pelo Senhor. Então pode considerá-la filha do Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não existiria, e se eu não existisse, ela não teria nascido. Ah, meu pai, se o senhor estivesse aqui agora, neste momento, notaria minha felicidade estampada na cara. Como sou feliz, fico mais feliz ainda quando me lembro que nós já estivemos juntos nos matos, ou melhor, no sertão. Ah, papai, infelizmente já faz 10 anos que o Senhor se foi. Eu sei que o Senhor nos deixou
Não foi porque quis, foi a chamada de Deus Todo-Poderoso. Mas não tem problema, não. Eu sou feliz mesmo assim, revivendo as suas memórias, seu jeito de me contar a história, de me ajudar a limpar a roçada e tomarmos banho junto, nas cacimbas, nos assuntos. E são lembranças que os anos cuidam de alongar mais ainda. Mas apesar dos anos passar, eu não esqueço as suas lembranças. Elas fazem parte da minha vida. Bom, passados quase. Meu pai morreu em novembro. Passado quase 40 anos, falta alguns meses para completar 40 anos. Eu estou com uns 50 anos, né? Eu já estou com 59. E na época eu não entendia nada de espiritismo, né? Na época eu não frequentava a Igreja Católica, ainda que eu passei muitos anos lá. Mas a experiência de ter pai, né? De acordo com o merecimento de cada um, a experiência é fantástica. E aqui eu me aproprio dessas cartas que eu escrevi há quase 40 anos, Alix. Quase 40 anos, Fábio Michel, que eu escrevi esses pequenos alfarrábios, né? E eu vejo quão importante foi a figura de um homem chamado Mundinho pela minha mãe, quanta importância dele na minha vida. Ele moldou o meu caráter, ele construiu em mim tudo aquilo, todo esse arcabouço de responsabilidade, de paternidade também que eu vivo. Foi um exemplo assim gerado em cima de ações muito felizes. E nesse tempo todo, né, eu sempre trago essa lembrança constante. E para mim foi uma grata surpresa quando, há uns 5 anos atrás, nós tivemos o primeiro contato a nível espiritual com ele. E ele lá estava ainda em tratamento lá do outro lado, apesar de fazer quase 40 anos. Mas aquilo foi algo extremamente salutar, perceber que aquela pessoa que foi motivo de exemplo para mim está viva do outro lado. Para mim, naquele tempo em que eu relatei isso nas cartas, nas minhas vivências, realmente ele era o Deus da Terra. Essa é a função da paternidade. É você ser o guia, o protetor, né? Porque o meu pai nunca temia nada, né? E em alguns momentos, ainda hoje, eu me pego dialogando com essa figura, né? Que foi meu pai na minha vida, sigo os exemplos dele, né? E em homenagem a ele, eu passei a dedicar-me à construção de uma nova família, seguindo os modelos dele, e também uma outra coisa que eu assumi ainda quando ele estava doente. Quando ele adoeceu, eu tinha 8 anos de idade. E mamãe ficou sozinha, era eu e mais mamãe mais 3 mulheres. Eu tinha 8 anos, as mulheres eram 2 mais velhas do que eu. Uma já estava em Mossoró, porque nós enfrentamos uma seca enorme em 68. E eu colei literalmente em mamãe. Eu era, apesar de ser garoto, de 8 anos, né? Eu colei literalmente em mamãe e passei a desempenhar o papel de homem da casa. Imaginem só, né? Brincar naquele tempo só se fosse nos açudes. E aquele homem que eu vi morrer, né? Nunca morreu dentro de mim. E eu não entendia nada de espiritismo, gente. Aí a gente começa a compreender a grandiosidade da construção de uma paternidade baseada exatamente nessas leis divinas, né? O homem na terra e a mulher também, eles simbolizam aquele Deus no céu que vai aparecer ao longo da nossa vida, permeando, preenchendo tudo aquelas nossas memórias, nossos pais. E a gente consegue perceber claramente essa função do pai, né? De ser aquele guia, aquele que dá a orientação
que dá a orientação, né? Fecha aí, Dori, por favor. Que dá a orientação, que busca pelo exemplo. Um dos fatos mais marcantes que ainda hoje, se eu pudesse, eu repetiria, era ouvir meu pai deitado numa esteira. O terreiro de mamãe era enorme, gente. Ela tinha, assim, ela varria assim, mais ou menos 10 metros à frente da casa, pelos 5 metros de lateral, né? Cada lateral. Então era enorme o terreiro, isso na frente da casa. E tinha um pé de pereiro lá na frente, né? E quando tinha lua, né, ele deitava lá na esteira e eu dormia nos braços dele. Aquele negão enorme, ele tinha mais ou menos a minha estatura, 1,80 m, né? Cabelo, aquele cabelo pichain mesmo, né? E ele contava muito essas histórias que eu falei de Camões, de outras coisas mais, né? E eu deitado nos braços daquele homem aos 10, aos 8 anos, que ele adoeceu, né? Até os 8 anos. Era uma das coisas mais fantásticas. Ainda tinha mais aquele detalhe de não apontar para o céu para não criar berruga. O nome era esse que a gente utilizava lá, viu, Guga? Não era verruga, era berruga. A gente apontava, papai, aquela estrela cadente, lá vai, tudo, né? E é como se hoje, ao recordar isso tudo, eu ainda fosse aquela criança. Eu volto a ser criança nesse momento que eu entrego-me nas lembranças dele. Assumo a minha responsabilidade como se fosse ele. O caso meu com a minha mãe, né, ainda hoje segue mais ou menos essa linha de raciocínio de papai. Como ele era extremamente atencioso, que tinha outro nome que eu não vou dizer aqui, viu, Arix? Né? Com mamãe, eu segui o mesmo exemplo. Ainda hoje, sigo essa mesma orientação dele de cuidar de mamãe. Mamãe é casada pela segunda vez, ela casou um pouquinho antes de mim, mas ainda hoje eu sou literalmente obediente a ela, tal qual meu pai. E a partir disso aí a gente começa a perceber que realmente a função dos pais, conforme os espíritos nos orientam, é essa, é ser o guia, protetor, aquela pessoa que vai colocar alguém na vida para que ele siga em frente no futuro. Mas de uma coisa eu aprendi no meio disso tudo. Se papai não tivesse morrido naquele instante, eu hoje não estaria aqui na frente de vocês. Então vocês pasmem, eu sempre digo isso, né? Digo isso com muita frequência, que vocês estão na frente da pessoa que vocês estão hoje, porque papai, naquele 6 de novembro de 1970, ele faleceu. Se ele não tivesse falecido, eu não estaria aqui com vocês hoje. E ter passado pela experiência de ser pai, que agora estou na de avô, né? Cuidando das bisnetas dele, foi uma coisa fantástica. Nunca esqueci o enterro do papai. Mas eu não tenho pena dele. Eu tenho a gratidão por ele ter morrido, ter dado a vida para que nós seguíssemos em frente. É isso que faz um grande pai. Para que o destino dos seus filhos se cumprisse conforme planejado pela misericórdia divina, meu pai aceitou a morte. De bom grato. Nunca vi reclamado. Nunca vi nem chorando. E quanto devo essa morte? E o quanto agradeço por ele ter aceitado que assim fosse. Eu peço a ele imensamente nesses instantes que, organizado do jeito que ele sempre foi, cuidadoso, que ele faça a nossa casa lá do outro lado, que eu quero me encontrar com ele novamente na mesma condição de filho que eu sempre fui e serei dele.
em sinal de gratidão. Muito obrigado, mundinho. Muito obrigado, papai. Que Deus o tenha, que Deus o abençoe. Se esse choro não é de desespero, é de gratidão. A sua morte me tornou o homem que eu sou. E eu sou grato por isso. É isso, Tonhão. É Fábio, isso. você, amigo. Eu compreendo perfeitamente as suas palavras, suas emoções aí, né, transbordada nas lágrimas. E, e antes de iniciar a minha fala, eu queria primeiramente agradecer a você, a todos que fazem, né, o CPF, para estar aqui compartilhando neste dia especial, né, que todo dia é dia de pai, mas hoje é o que a gente comemora, ter essa recordação mais forte, essa emoção de algumas pessoas que já não estão mais com o pai presente, mas enfim, é um dia de a gente comemorar essa bênção que Deus nos dá de ser e de ter pai. Eu queria começar a fala apenas fazendo reportando a, a doutrina espírita, porque ela nos dá um cabedal de conhecimento para que a gente entenda esta finalidade de estarmos aqui numa encarnação e das várias reencarnações. Porque, na verdade, pai, agora falando do cunho espiritual, nós só temos um, que é Deus. Nós estamos encarnados numa condição material de pai, mas, na verdade, na visão espiritual, somos todos irmãos. E então, quando a gente encarna, a gente assume essa condição momentânea de pai e de mãe, para possibilitar que os espíritos que também estão no processo, né, de evolução, de progresso, venham fazer a sua jornada evolutiva. Ok? Então, dizem os espíritos que Deus criou e continua criando os espíritos, simples e ignorantes. E quis Deus que para esse espírito pudesse chegar à perfeição relativa, ao estado de espírito puro, fosse através da encarnação, através da matéria. Então ele utilizou mundos para que a gente pudesse fazer essa evolução. E então Kardec, de forma didática, vai colocar que inicialmente a gente vai habitar mundos primitivos, depois provas e expiações, regeneração, ditosos e felizes, e divinos ou celestes, de forma didática. Então, de acordo com a nossa ascensão espiritual, a gente vai habitando esses mundos. Porque ele fala que tem muitos, mas de forma didática ele colocou 5. Nós nos encontramos em transição de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, nesta condição de pai, a gente compreendendo que não somos nós que criamos os espíritos, ou seja, o espírito não nasce no momento que o filhinho está nascendo, na maternidade, quando a gente compra um enxoval, não. Nós transmitimos as condições fisiológicas, biológicas, material, para aquele espírito criado por Deus venha, nesse processo reencarnatório, continuar a sua marcha evolutiva. E olhe, então, a responsabilidade dos pais. Tem uma questão que eu peço licença para narrar, para a gente fazer a leitura junto, para então continuar a fala. É a questão 582 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Eles vão nos dizer: é sem contradita uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a sua tutela, a tutela dos pais, para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização mais frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Guardem isso, a todas as impressões.
Não há os que se ocupam mais do que endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Mas há, então, aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores para dar bons frutos, cuidado, do que está cuidando dos filhos, diziam os espíritos. Se o filho sucumbe, se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. A responsabilidade dos pais. Então, aqui a gente trabalhando essa visão da missão que nós ocupamos momentaneamente como pais, porque futuramente a gente pode estar num quadro invertido. O nosso filho poderá ser o nosso pai, a nossa mãe, um irmão, um amigo, e pode no passado ter sido o nosso pai, mas hoje nós estamos nessa condição de pai. Recebemos os filhos e olhe que a programação é feita no plano espiritual. Ninguém é jogado ao acaso. Vai para mostrar da não, existe uma programação divina. É por isso que os espíritos, Emmanuel vai dizer, a Chico Xavier no livro Sexo, Vida e Sexo, que o Instituto Doméstico é uma organização de origem divina, em cujo seio se encontram os instrumentos necessários para a nossa ascensão espiritual. Porque é lá que nós vamos trabalhar a reconciliação, o perdão, se tivermos inimigos do passado. Então, não só se encontra espíritos afins na família que nós estamos encarnados, muitas vezes aquele inimigo, aquela pessoa que nós ofendemos, está ali, próximo, consanguinamente vinculados a nós, para que nós possamos desenvolver o amor, o perdão, a reconciliação. Nada melhor do que estar tão próximos. Agora, é verdade que, às vezes, a gente vai ter, né, dentro de casa, pessoas que a gente não se afiniza. E vai encontrar no vizinho, ali próximo, pessoas que a gente tem mais contato, mais afinidade. Mas o processo é sempre esse: reajustar, desenvolver o amor. E o pai, através do exemplo, não é só da fala, através do exemplo, ele vai encaminhando o espírito. Porque por mais que o filhinho possa ter sido um espírito equivocado, numa existência pretérita, ali, por mais que ele tenha sido assassino, violento, quando ele reencarna, existe a bênção, a misericórdia do esquecimento momentâneo do passado. E então a criança está ali. O espírito reencarnou, aquela coisinha frágil, conforme diz a resposta dos espíritos. A gente vai lá de noite, observa, e eu faço um parênteses para relatar que quando a minha primeira filha nasceu, que hoje ela tem 9 anos, a mais velha, logo que chegamos em casa, eu fui até o bercinho dela à noite, eu tinha acordado minha esposa de resguardo ao lado, eu fui no quarto vizinho, né, o quartinho dela, fui lá e fiz uma prece. Eu já era espírita. Há 12 anos eu conheci, tive a bênção de conhecer a doutrina espírita. E então fui lá e fiz uma prece, uma conversa muito sincera, porque eu já conhecia a reencarnação. E lhe disse, olhando para ela, dormindo, minha filha, muito obrigado por você estar aqui. Se eu lhe fiz alguma coisa de equivocada, algum mal no passado, me perdoe. Porque papai está se esforçando muito para melhorar. E tudo que eu puder fazer por você, para você ser sempre melhor, eu vou lhe ajudar. Então foi uma conversa muito simples, muito singela, de um pai que conhecia que ali, aquele corpinho, era só o corpinho, eu estava recebendo ali, habitando, um espírito que trazia as suas necessidades como espírito, né, na sua economia. Então eu estava ali, eu recebendo esse espírito. Na segunda filha, eu não assisto, porque hoje em dia está muito, né, na moda. Os pais entram para o parto, acompanham, alguns não aguentam ver o sangue, passam mal, mas outros estão lá filmando, o filhinho nascendo. Mas eu não faço isso, não fiz nas minhas duas. Fico lá fora guardando, nasceu. A primeira eu fui ver através de um vídeo em Natal. A segunda, do mesmo jeito, eu fiquei esperando, me chamaram quando tivesse já nascido. Mas foi diferente. Demoraram muito a me chamar. Mas eu continuei na minha prece, né, pedindo o melhor.
a Deus e mandaram me chamar. Quando me chamaram, levaram, porque estava com minha esposa lá, ainda no preparativo, nos preparatórios para finalizar a cesárea. E conversando, sabe, você já disse ao pai, e o que foi? A médica me chamou e foi me mostrar minha filha, e ela disse, olha, nós estamos achando que sua filha tem características de síndrome de Down. Aí foi dizendo, a mãozinha, a orelha, a língua, alguma coisa, tal. E a equipe está falando com a sua esposa para, se não quiser fazer a laqueadura agora, né, para ver se vocês podem ter um filho depois. Mas, enfim, eu ali olhei para minha filha, como eu já era espírita, eu disse, filha, muito obrigado por ter vindo, você é muito corajosa. O pai está aqui do mesmo jeito para te amar. Né, conforme eu tinha dito para minha outra filha. E é assim que a gente recebe o filho, a filha, com essa visão de que não é o que a gente quer, o dos olhos verdes, o doutor, o acalmo, o educado, o mais bonito. Não. Ele vai vir com as necessidades que ele precisa espiritual. E nós, que a gente possa receber o filho como se fosse realmente Deus, o Pai, dizendo assim, Fábio, Tonhão, a todos os pais, eu vou lhe confiar meu filho, guarde. E então a gente recebe com todo amor, lapida aquele diamante, aquela pedra preciosa, mas Deus um dia vai dizer, agora eu quero de volta. Pode ser que os filhos voltem primeiro do que a gente para casa, para o plano espiritual. Mas a gente vai estar, claro, a saudade, uma mãe, um pai vai ter a saudade, como o Tonhão, que perdeu há tanto tempo, né? Ou melhor, não perdeu. Está afastado momentaneamente há algum tempo, sente a falta, a lembrança, todos nós vamos sentir. Porque o Espiritismo não tira esse sentimento da gente. Vai nos dar essa tranquilidade, a fé no futuro do reencontro do amor, porque a lei do amor é sempre de aproximação. Nunca é de distanciamento, sobretudo um distanciamento eterno. Então a gente vai estar sempre próximo. É uma separação momentânea. Então, às vezes, os filhos vêm numa programação espiritual de voltar em tenra idade. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, claro, para um pai perder um filho tão novo, a gente vai sentir. Mas quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente se fortalece para passar por essas situações. Né? Eu lembro de um caso, eu peço licença para narrar, de Chico Xavier, que um pai e uma mãe tinham um filho, e o filho desencarnou, só tinha esse filho. Eles sofriam muito. O pai, para vocês terem ideia, ia todo dia para o cemitério, chorar ao lado do túmulo do filho. Chegava, às vezes, a se deitar na lápide e adormecer. E, através de uma psicografia desse espírito do filho para os pais, ele dizia assim, papai, eu sei que todo dia você vai para o cemitério, lá para o meu túmulo. Você vai, viu, papai? Mas eu fico aqui com a mamãe, porque a mãe também estava acabada pela perda do filho. E então, a partir daquele dia, foi uma renovação, porque o pai não foi mais chorar ali nos restos mortais, porque o espírito continua vivo. E como eu disse, esse reencontro é só questão de tempo. A gente vai, a família universal, a gente vai sempre ampliando, né? Então, com essa fala, a gente poderia extrair aqui muita informação preciosa para nós que somos pais, que estamos nessa condição de filho amar, a piedade filial. Por mais que o pai não seja aquele pai que a gente queria, dedicado, atencioso, amoroso, mas é o pai que nós temos necessidade de ter. E o filho tem a obrigação de honrá-lo, honrar pai e mãe. É um dos mandamentos lá de Moisés, dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. E está no Evangelho, no capítulo honrar pai e mãe, para que a gente possa observar, porque foi ele que nos possibilitou estar reencarnado, como disse Tonhão. Foi ele, foi ela. Se não fosse eles, não estaríamos aqui para passar pelas dificuldades, ou talvez tantos ensinamentos para o espírito, uma experiência que a gente vai ter que passar. Porque, como eu disse no início, lembram? Deus quis que nós progredíssemos fazendo a experiência, essa viagem na matéria, nos corpos. Então, nós precisamos da bênção do pai e da mãe. Por isso que a doutrina espírita é contra o aborto. Nós precisamos do pai.
E aqui eu poderia ainda, deixa eu olhar o tempo, para passar de volta para Tonhão. A gente tem informações no Livro dos Espíritos e tem também no Evangelho. Não tem tempo para a gente refletir sobre essas questões, mas ela se adequa muito a todas essas possibilidades que nós temos de encaminhar o filho numa visão, né, acima da matéria. Educar o filho com valores morais, porque muitos pais colocam o filho na educação tradicional para instruir, para se intelectualizar, para trabalhar, para ter uma profissão. Ótimo, é necessário. Mas esquecem de ensinar os valores morais. Apresentar Jesus para os filhos, a gente se equivoca disso. Não, deixa ele crescer para ele escolher a religião. Que história. Traga ele. Ah, papai não quer. Traga por enquanto você tem poder nesse processo de educação. Por isso que o filho nasce frágil. A gente vai educando. Olha um exemplo que eu tive com a minha filha, a primeira ainda. Eu não bebo refrigerante. Mas um dia a gente fazia evangelho no lar na casa de uma irmã espírita aqui em Mossoró. E ela, muito gentilmente, serviu pizza e refrigerante. E ela disse, Fábio, você quer refrigerante? Era Fanta, Coca e soda. Eu disse, não, muito obrigado, eu não tomo refrigerante. Ela disse, mas toma, você vai comer uma pizza e tal. Então bota um pouquinho de soda. Ela botou, eu tomei. Isso foi na sexta. 3 dias depois, eu tava brincando com minha filha no chão. Ela, pai, vamos brincar de boneca aqui, não sei o quê. Olha, aqui é o feijão, aqui é o arroz. Aí pegou um copinho aqui, eu vou botar refrigerante. Eu disse, minha filha, não. Brincar. Pai, não toma refrigerante, faz mal para a saúde. Faz não, que você tomou lá na tal pessoa. E eu senti. Porque ela percebeu lá que ela tinha ido comigo para o evangelho. Ela viu. E vou 3 dias depois dizer, não, que você tomou lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado, observar as tendências dos nossos filhos, que já empurra, que já tem aqueles trejeitos se apresentando, para que quando aquela criatura equivocada querer se apresentar com mais força, ele já ter o exemplo do pai. Não. Meu pai me ensinou que não pode beber álcool, não pode fumar, não pode mentir, não pode trair. Ter esse exemplo, conforme Tonhão teve do pai, que faz todo esse elogio, essa saudação emotiva, porque é o pai que vai nos encaminhar para a reformação na matéria de novas criaturas, de homens bons. É claro que a educação pretérita, como eu experimentei surra, de cabo de vassoura, de mangueira, de pau, de tudo, de chinela, a gente já não tem mais esse tipo de educação, não é? Mas era educação na época dos nossos pais para nos encaminhar, endireitar. Muitos que já passam dos 40, eu não tenho 35, não, já estou fazendo 47, passou por esse tipo de educação. Quando a gente fazia uma traquinagem, conforme dizia a vovó, era peia. Mas hoje a gente tem que educar pelo exemplo, pela conversa. A gente não pode mais agredir violentamente, como muitas vezes de nós passamos por isso. Tá bom? Então, nesse processo de educação, a gente vai entender que é necessário elevar-nos para transformarmos os nossos filhos em criaturas melhores. E quando a gente desencarnar, ter a consciência tranquila. Meu Deus, eu fiz tudo o que eu podia para o filho, para o meu filho, que você me confiou. Tá bom? É estranho falar aqui, porque eu estou falando aqui para a tela do computador, só estou vendo algumas fotos. E Priscila, um abraço, Priscila. Vou voltar, Tonha, para você. Porque eu só estou vendo aqui a tela do computador. Tá bom? Já está encaminhando, né? Cheguei aí para você não ficar só, né? Fica à vontade. Fábio, você quer mais algum comentário seu sobre esse assunto? Não, é só finalizar aqui, Tom, dizer que a gente tem na doutrina espírita informações preciosas para nos auxiliar nesse processo de educação para os filhos. E os filhos, para o pai, entendendo, respeitando, faz parte do processo. A gente não pode desrespeitar o pai. A gente não pode abandonar o filho. E claro que nas nossas limitações a gente se equivoca. É até natural pela condição espiritual ainda que nós somos, mas que a gente possa desenvolver o amor na família e poder contribuir. Eu acho que é a lição maior, contribuir para esse espírito que nos é confiado por Deus na nossa jornada evolutiva. É isso aí, Tony.
Ok, amigo. Obrigado pelas suas considerações, né? Lembro que Elis Regina ela canta uma música, se não me engano, de Belchior, que diz que nós já somos os mesmos como nossos pais, né? E aos 40 anos, por aí assim, eu comecei a descobrir que eu tinha muito mais de papai e mamãe do que aquilo que eu imaginava, né? De papai eu herdei, cara, a questão, mamãe mandava nele, Dorinha é o mesmo caso, continuou mandando, agora aqui em casa eu segui o meu rumo, papai. Mamãe manda em mim, Dorinha manda em mim, minhas duas filhas mandam em mim, as duas netas mandam em mim. É um desperdício, sabe? Papai era desse jeito. Mamãe também, eu aprendi com ela, né, que algumas coisas muito elementares, porque mamãe, quando papai morreu, que eu, quando, assim, comecei a crescer, ela me chamou, deu uma surra grande e disse, olha, aqui você não tem pai, mas eu sou seu pai e sua mãe. Pronto, aí era dois em um. Aí, cara, resumindo, não teve jeito de escapulir, não, né? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, né, gente? Presente aqui, ó. Está vendo? Isso aqui chama-se, lá no sertão, chama-se martelo de brocha. Esse aqui foi de papai. Ele tinha muitas ferramentas, né? E uma tia minha pediu, eu dei essas ferramentas, ele fazia as cadeiras e os móveis de mamãe, né? E eu fiquei com esse martelinho aqui, que uso ainda hoje, né? Tem utilidade, né? E guardo porque ainda é o mesmo cabo que ele pegava. Mas isso eu pego com respeito por ele ter deixado isso para mim. Uma outra coisa que sobrou, isso foi a herança que eu recebi de papai, ó. Um relógio fortíssimo. Acorda, isso aqui era chique pra caramba. Tá um pouco espedaçado, tá aqui o bracelete dele, né? Mas são essas coisas aqui que eu guardo, papai. E tem uma outra coisa que Guga sabe, Arixo sabe aí, e Júnior também sabe, uma roçadeira também, que eu utilizo. Então eu guardo essas coisas dele ainda, porque eu utilizo essas coisas dele ainda. Muito agradecimento, nosso agradecimento a Fábio, né? E só mostrando mais uma vez que também para os adolescentes de hoje, né? Que é aquele cantor que canta aquela música que são os filhos que têm que entender os pais nessa nova roupagem, né? E é corneta, Alex. O nome da roçadeira é corneta, viu? Aí você tem que perceber que os pais ficam ultrapassados, né? Em alguns pontos. Mas mamãe, em termos de vida, ainda hoje é minha. Como é que se chama o nome daquele pessoal que dá orientação aos outros, Fábio? Chega? Né, que orienta as carreiras, as coisas. Tem o personal trainer e tem aquele que é o lado É da o coach. É o coach? Coach, mamãe é minha coach, cara. Com 83 anos, né? Então, fica aberto aí, pessoal, as experiências de cada um aí, certo? Quem quiser pode fazer pergunta. Fábio vai estar aqui com a gente, vai continuar, né? E estamos aqui para responder algumas perguntas, se for o caso. Yusca, por favor, veja se tem alguma pergunta aí no chat aí, certo? E veja para a gente aí, passe para a gente aí. Quem quiser. Ou então, quem quiser fazer ao vivo e a cores, né? Pode ficar à vontade. Certo, Tonhão. Aqui, mais cedo, alguns comentários ainda das suas experiências aqui com seu pai, o Arixo colocou. O Rumenig, nosso amigo Rumenig, está aqui. Vou ler o comentário dele e vocês comentam, ok? Qualquer um pode fazer um filho, mas ser pai não é para qualquer um. O vínculo biológico é a obrigação divina, mas, infelizmente, muitos a abandonam e cabe a missão das heroínas pães, papel de pai e mãe. Ser pai é nascer o amor ao ver os olhos daquele ser indefeso. É o firmamento de educá-lo, proteger, dar a base limitante sob a ótica individual e social comportamental. Ser pai é a missão que o Criador compartilhou para cuidar de um de seus filhos. Então, isso vai muito, converge bastante com o que o Fábio falou, mas pelo que eu entendi aqui, o Rumenig, em seguida o Arixon também falou da experiência dele, né, que ele teve
na função da mãe, né, esse grande exemplo, além dos tios também, que ele compartilhou de muitas experiências que o Tonhão colocou aqui, que compartilhou aqui conosco, mas esse papel da mulher, né, que ela assume esse papel fundamental, o paterno. Então, os dois mencionaram, né, esse papel da mãe, assumindo a função do pai. Então, é com vocês. Estava ouvindo aqui Yuska falando, eu lembrei de uma propaganda até importante, de um ensinamento muito profundo, que era um pai que não tinha condições financeiras de comprar um carro, mas ele juntou muitos anos, algum dinheiro, e quando foi à concessionária comprar o carro, ele levou o filhinho pequeno. E chegou lá, comprou o carro, colocou o filho atrás e veio dirigindo, numa grande emoção. Mas por cuidado, descuido, ele abarroou na traseira de um carro que estava estacionado. O filhinho lá atrás levantou a cabecinha e disse: pai, vamos embora, ninguém está vendo. O pai disse: não, meu filho, não é assim não. Aí ele estacionou o carro, parou, desceu, pegou um lápis, um papel e colocou o nome dele e o telefone e pregou lá, colocou no para-brisa do carro que foi abarroado. E voltou para o carro e saiu. É um exemplo, um ensinamento muito profundo. Nunca mais esse filho vai esquecer disso. Porque vai mostrar como é que a gente tem que passar por algumas situações, né, para levar vantagem em cima de tudo. Então, muitos pais se equivocam nisso, porque esquecem, como eu estava falando, desses valores importantes. Se está equivocado, a gente tem que orientar, não pode fomentar, como se não tivesse nada acontecendo. Os programas de televisão a gente tem que acompanhar. Se a gente trabalha demais, a gente tem que aproveitar os momentos, finais de semana, à noite, para estar junto com o filho, com os filhos com os pais. Respeito, porque no seu tempo, Tonhão, e era o meu, a gente para dormir à noite, eu lembro que ir lá para a vovó, tem que pedir a benção, vovô, a benção, vovó, a benção, titio, a benção, titia, a benção, mamãe. Se esquecesse uma, mamãe já estava no pé da rede, com a chinela para brigar. Então você tem que pedir a benção para dormir, para sair de casa a benção, mamãe, a benção, vovó. Então, assim, não é que isso é ultrapassado, não, mas é a questão do respeito pela pessoa mais idosa, pela aquela pessoa que já tem um pouco mais de experiência. E hoje em dia, coroa, não tem o mínimo de respeito, porque o pai, é amigo, mas é pai. Então, eu não vou entrar no aspecto da psicologia, a questão de pai e de mãe, mas o pai, ele tem que ser esse exemplo. Ele tem que ser aquela autoridade para o exemplo. Não é a autoridade de querer ser maior, melhor, não, ou peia, porque está muito em desuso, como eu disse. Você tem que mostrar através do exemplo, desses valores, programa de televisão, os joguinhos, para onde seu filho está indo. Às vezes, então, eu passo ali de noite, venho de alguma coisa, algum evento, alguma reunião, meia-noite, 1 hora, eu vejo tantos jovens, tantas crianças praticamente. Eu pergunto, meu Deus, cadê o pai dessas crianças? Tem hora para chegar em casa, é para chegar... Não tem. Ou seja, você perde essa convivência com os filhos, quer depois colher os frutos que não vão ser dos melhores. Então a gente tem que orientar os filhos para que eles possam caminhar com as próprias pernas, com valores que tenham paz, que saibam, sobretudo do Evangelho, que saibam o que é correto nesse parâmetro que Jesus nos trouxe, tanto ensinamento profundo de respeito, de amor pelo próximo, mas não, está lá uma multidão de jovens. E, então, enfim, a gente tem que dar uma reformulada na educação que transmitimos para o filho. Eu volto a dizer, apresentem Jesus, esses valores, para que os filhos compreendam o Evangelho desde cedo, e não apenas através da televisão, dos jogos violentos, né, de músicas equivocadas, desmoralizadas, que muitas vezes não engrandece. Né? Tem música boa? Sim. Tem programas bons? Sim. Mas a gente tem que estar vigilante, porque já trazem as tendências equivocadas, então a gente vai, como pai, orientando nesse caminho árduo que a vida muitas vezes nos coloca. Tá bom? Então, Tonhão, eu volto para você. Se você estiver aí ainda. Ok, estou aqui, amigo. Eu vou abordar também esses dois aspectos. A mãe que se torna pai, e também vou abordar um outro aspecto, que é aquela pessoa que não tem o pai idealizado, né? A mãe que se torna pai, notadamente, no meu exemplo, eu estou falando isso em 1960
70, 71, né? Quando não tinha Vale Gás, Vale Bucho, Vale Feira, não tinha auxílio emergencial, não tinha nada, né? Então, é bastante interessante que a gente perceba que naquele tempo, né, ficar viúva era ficar sem amparo e com 4 filhos, né? Com 4 filhos para educar. Então, mamãe, ela assumiu, a primeira providência que ela fez foi me quando a gente veio para papai morreu, a gente veio para Mossoró. Ela colocou na escola. E disse: você vem para cá para estudar. E se você chegar em casa com o bilhete da professora, eu lhe dou uma surra. Né? Então, a gente vê claramente que a mãe cuidava, no seu jeito rústico, da educação moral do filho. E a escola da educação intelectual. Então, naquele tempo era um peso enorme, como hoje também é, mas naquele tempo era mais, porque era o peso moral e o peso financeiro. Hoje em dia é basicamente, em alguns momentos, o peso moral que pesa mais. O financeiro, geralmente, dá para remediar. Mas eu quero salientar que a minha educação que papai me deu, ela não houve quebra de continuidade quando passou para as mãos de mamãe. Muito pelo contrário. De papai eu só apanhei uma vez na vida. De mamãe, eu já namorava com Dorinha, quando mamãe basicamente me deu a última surra. Vocês imaginem só. 16 anos, mamãe ainda bateu em mim. Frechou para cima de mim, como ela diz na linguagem dela, com um pedaço de caibo para bater de caibo, né? Porque eu não disse senhora, falei com ela sem dizer senhora. Eu, dando atenção à Dorinha, que estava lá em casa, já nessa questão, ela me enrolando lá, como sempre fez, né? E mamãe passou e falou comigo, eu não sabia nem onde era que eu estava, encantado, olhando para a Dorinha, né? E respondia a ela assim, como se responde a uma parceira, como ela chama. Que Dorinha está aqui, vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo aí, ó? Foi ela mesmo, a última surra foi dela mesmo. Não, eu não. Aí, Fábio e demais amigos estão aí. Veja só, mamãe vinha de lá para cá com um pedaço de caibo que ela utilizava lá para cortar papel numa bodega que a gente tinha, e ela parou com um pedaço de pau na minha cara, porque eu não chamei ela de senhora. Presta atenção. Então, eu não tive solução de continuidade na minha educação com a morte de papai. Mamãe se aperfeiçoou tanto que ela dizia um ditado que era assim: eu tinha que dar para a gente. Dar para a gente é ser um homem de bem, uma mulher de bem, é respeitar, é saber entrar e saber sair na linguagem dela. Pois bem, ainda hoje ela vive atrás disso da gente, dos 4 filhos dela, você acredita? Ela não pode ouvir falar que um filho dela fez uma besteira, que ela vai em cima mesmo. Como se você tivesse 8 anos de idade, não 50, 60. Eu tenho irmã com quase 70 anos, né? A minha irmã mais velha. Né? Então, ela vai em cima. Então, não tive solução de continuidade na minha educação e agradeço. Aí, com isso aí, eu vou complementar aquela questão de aquelas pessoas que não tiveram pai ou o pai ausente. Hoje, indo pela tábua do espiritismo, pela ciência espírita, nós sabemos que isso não foi dado de graça a mim. Isso é a continuidade, um processo reencarnatório onde você tem o pai e a mãe que merece. E eu me lembro que eu estava conversando com uma garota, já esse ano, já em plena pandemia, ela se lastimando que o pai dela não ligava para ela, não dava amor e não dava carinho. Aí eu perguntei: minha filha, você sabe se seu pai tem amor e carinho para lhe dar? Mas ela parou estática. Eu nunca tinha visto desse jeito, pois pense direitinho. Porque como é que você vai dar aquilo que você não tem? Você acha que ele está dando? Porque os filhos de hoje, eu dizendo para ela, acham que os pais não conseguem amar ou educá-los porque não querem. Mas isso não é real, gente. Porque isso é você achar que o seu pai tem mais poder do que Deus. E isso não pode acontecer. Então você vai ter o pai que merece. Nas circunstâncias, como o Fábio Michel muito bem colocou aí há pouco tempo, nas condições que você merece ter. Então, cada um tem o pai e a mãe que merece na sua caminhada evolutiva, né? E, no meu caso, o meu pai, a história dele comigo, é uma história que já transcende, com certeza, muitos obstáculos, muitos séculos, muitas reencarnações,
para que hoje a gente seja assim. E a história com a minha mãe não pode ser diferente, né? Por quê? Porque eu tenho um respeito enorme pela minha mãe, tão grande, que se ela disser que não faz, eu não faço. Ainda hoje, esse respeito é assim. Eu tinha um negócio que não estava dando certo, negócio de trabalho, não. E eu naveguei até enquanto deu. Mas quando chegou um dia, a mamãe disse, olha, desse jeito, você fecha aquele negócio pelo leite que você mamou em mim. Cara, isso foi um tabefe na cara e eu fiquei sem saída, porque eu queria continuar lutando. Mas eu não tive coragem de continuar lutando. Eu disse, mamãe, me dê 2 meses, eu garanto a senhora, se eu não resolver em 2 meses, eu fecho. Quando completou 60 dias, de fato, eu resolvi e fechei o negócio. Então, aí, para a gente perceber essa questão da paternidade, da maternidade. Ninguém tem um pai que odeia porque quer, não. Aquele pai é o seu pai. Se não fosse, ele seria o meu, e o seu seria... e o seu seria o meu pai. Né? O seu seria o meu, e o meu teria sido doado para você. Mas isso nós temos que perceber essa paternidade divina que antecede a paternidade física. Então, a paternidade divina determina o tipo de família, o tipo de pai que você vai ter. É bom ter um pai carrasco, um pai que não liga? Claro que não. Mas a pergunta é, você merece um pai diferente? Aqui, por exemplo, aqui em casa, né, a questão... Mulher, você sabe como é. Mulher está sempre em rusga com os filhos, né? E Dorinha, que tem essas veias assim, tipo mamãe, que tem uma filha de quase 40 anos solteira dentro de casa, que a filha não pode tirar o pé dentro de casa sem dizer a ela, não pode. Se tirar, ela telefona. Quando ela for dobrando a esquina, Dorinha telefona perguntando para onde é que ela vai, sem dizer nada a ela. Não é? Pois bem, isso quer dizer que essa história aí, que vocês estão ouvindo, é uma história única, porque os personagens envolvidos são únicos. Eu, meus filhos, meu pai, minha mãe. Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma história diferente. Mas isso não lhe dá direito, em hipótese alguma, de você desrespeitar o seu pai e a sua mãe pela simples, boa e velha questão de que você deve a vida a ele e a ela. Essa história que os adolescentes dizem hoje que não pediram para nascer, isso é papo furado. Todo espírita sabe disso. Você não pediu, não. Você implorou para nascer. E quando a vida colocou você naquela família com um determinado pai, mãe e irmãos, é porque aquilo é o que você merece. É como aquela outra música que diz assim, essa cova que está nesse latifúndio é a conta maior que tiraste em vida. O pai e a mãe que você tem hoje é a conta melhor, não é maior, melhor que você pode ter em vida. E aí, por isso nós vamos perceber que essa gratidão do pai, dos filhos para com os pais, ela é obrigatória. Por que obrigatória? Porque você deve a vida a ele. E você sem vida, você não é ninguém aqui nesse mundo. Yusca, é com você. Vamos lá, aqui a gente tem agora um comentário do Canindé. Não me cabe conceber nenhuma necessidade, abre aspas, não me cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se protegido por um pai. A frase dita pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, expressa um sentimento que ultrapassa gerações e a época em que foi falada. Ele traz esse comentário aqui do Freud. Ok? A Arickson compartilha também outra experiência dele, né? Ele fala de um instrumento que eu desconheço aqui, mas acho que vocês já leram, é mais um comentário. Mas ele segue dizendo que tem muito orgulho da criação simples
tipicamente sertaneja. Feliz do e a Arickson continua. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Bonito, né? Verdade. A piedade, como coloca aqui no Evangelho, a piedade filial, né? A gente tem essa obrigação para os pais, independente de como for o pai, porque não é só o que cuidou bem da gente, não. A gente tem essa obrigação, como espírito, de cuidar do pai, independentemente, né, na velhice, de como tenha sido ele. Eu queria só, Tonhão, finalizar minha participação, que eu acho que já está ultrapassando o tempo, né? Não, não, aqui nós temos meia hora de pergunta e resposta. Nós vamos até às 8h30, amigo. Aqui, Então pronto. Pensei que era só até 8 horas. Mas eu queria lembrar duas questões do Livro dos Espíritos em relação a essa questão de pai, filho, paternidade. Uma é a questão 209. Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos da natureza perversa? De natureza perversa. Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho. Resposta dos espíritos. Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe concede. Interessante isso aqui. E a seguinte, a 210, Kardec pergunta: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior, de preferência um bom a um espírito inferior? Resposta: não, mas podem melhorar o espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, se tiver alguém para fazer algum comentário, alguma pergunta, Tonhão. Não, vou fazer só um comentário aqui breve dessas questões. Às vezes, os pais que já estão numa condição mais serena, mais equilibrada, um pouco melhor nas condições de desenvolvimento intelectual e moral, ajustados. Então, um espíritozinho ainda danado que está lá para reencarnar, ele pode, sem ter vínculo com aquela família, pedir: Deus me coloque ali, para que eu possa, através desses pais, receber as orientações, ser encaminhado para o bem. E então nasce de 10 filhos, que a gente chama comumente a ovelha negra da família. Aquele ali a gente ensina, educa, leva, pega na mão, mas o menino é danado. Pela frente não faz nada, por trás. Mas às vezes é porque é realmente o estado ainda, né, do filho, do espírito, que não consegue viver ou aprender através desse exemplo. Mas é um contato principiante para que ele possa adquirir, através dos pais, os bons exemplos, né? E nesse outro, o pai pediu um filho melhor em relação ao outro, através da prece, da oração, ele vai dizer que Deus confia o filho problemático justamente para que a gente possa encaminhá-lo. E é dever dos pais. Os filhos maus, muitas vezes, ele vai dizer aqui, são uma prova para os pais. Porque, assim, quando a gente se imagina que está sereno, tranquilo, que é bom, o que é que Deus vai fazer com aqueles que são ainda ignorantes, perturbados? É colocar apenas no meio do perturbado ou trazer para os que estão serenos, que se dizem bons? É trazer. Então, é muito comum colocar no meio da gente, que já está tranquilo, que se acha bom, pessoas, espíritos que estão necessitados, para que a gente possa ensinar. Como é que eu consigo, meu filho? Calma, não é assim. Então, é assim que faz o processo, a proposta das reencarnações, desses reencontros de pais e filhos e família, de uma forma geral. Tá bom? Passar aqui para a Iusca, né, que está coordenando. Tonhão, você também aí, já está aberto? Canindé fala a questão da necessidade da figura paterna na visão de Freud, né, que é a sua área de estudo, né, e eu até já vi esse texto dele,
Mas tem uma coisa que é preciso nós compreendermos. O bom filho, quando ele merecer um pai, ele vai ter um pai bom. Mas se você for analisar pelo que você estava dizendo aí, pelas respostas dos espíritos, nós temos que perceber o seguinte: de que adianta você aprender, evoluir moralmente, se você não serve de trabalhador da última hora para ensinar aqueles que não estão tão perfeitos? Para que evoluir sozinho? Se a regra básica da evolução é a fraternidade, né? Então, aí nós temos que perceber que se hoje alguns têm muito pouco, uma família que não necessita de grandes escolas psicológicas para estar bem, vamos dizer assim, nós temos, a maioria das famílias que nós temos hoje, elas são montadas com os espíritos que nós atingimos no nosso passado, conforme o texto que você está dizendo aí. Como é que eu vou pedir ao Pai bons espíritos, e os espíritos que eu fiz mal no passado vão parar onde? Quem é que vai tomar conta deles? Eles vão vir para a sua família, amigo. Tá certo. Do mesmo jeito que os meus vão vir para a minha, entendeu? Então a gente precisa parar de se gabar de que a gente tem uma boa família. A gente precisa agradecer a Deus pela família que tem. Porque aquela família que tem é a melhor família para você. Então, essa que é a grande charada da vida. Você tem filhos problemáticos? Tem. Então, agradeça por ela, porque ela é sua família. Porque ali está vindo reparar os erros, você e aquelas outras pessoas, né, para se tornarem fraternos, que a gente não consegue nem ser fraterno com os nossos, né? E a partir dessa visão eloquente, a gente vai perceber que Freud tinha razão. Nós precisamos de um guia. Mas nós, às vezes, retornamos aqui, vamos dizer assim, sem esse guia, sem o pai, sem a mãe, porque nós precisamos passar sem para aprender estar com no futuro. Quando eu fiquei sem o meu pai aos 10 anos de idade, eu precisava passar por aquilo para hoje estar nesse nível, que não foi muita coisa, não. Mas tem um detalhe interessante que não se percebe, é que o meu caráter, enquanto pessoa, das minhas irmãs, foi moldado no caráter de necessidade, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente botava comer num prato que deixava, a mamãe obrigava você a comer. Porque ela chama destruir, né? Desperdiçar comida, não pode isso. E hoje eu sou acostumado, eu fui tão criado assim que quando eu termino de comer, seja lá no restaurante mais chique que for aqui em casa, eu passo o garfo no prato inteiro, deixo quase lavado. Porque nós passamos muita fome, né? Foram 13 anos de fome até eu chegar no Banco do Brasil. Foram 13 anos de fome, gente. Eu já disse a todo mundo conhece a minha história. Eu precisava, para estar aqui hoje aqui com vocês nesse nível, eu precisava ter comido muito chibel, que Arix comeu também, né? Café com farinha, Fábio. Comi muito escaldado d'água devido à morte do meu pai. Sofri demais, andei rasgado, remendado. Mamãe só nunca deixou eu andar sujo. Mas andei remendado, rasgado, não sei mais o que, tudo, né? E eu quase que não tive infância nos padrões de hoje. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a mamãe. Mas eu precisava passar por isso. Se eu não tenho perdido o papai, eu não teria passado por isso e eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, isso dentro do meu quadro histórico evolutivo. Isso quer dizer que uma pessoa que tem um pai ausente, ou um pai que não liga, ou um pai que é isso ou aquilo, deve, com certeza, estar dentro daquele padrão dela. Então, Freud está certo, tá, a gente precisa de um guia, precisa. Mas nem sempre merecemos o guia que a gente pretende para nós. Porque muitas vezes nós já desperdiçamos esse guia em outros momentos, em outros instantes. Isso vale para todos os ângulos, para companheiro, companheiras e para filhos também, não é só para pai. E Usca, é com você. Olha, só aproveitando aqui, você falando da sua experiência, viu, isso, antes de passar para você,
Eu também, como eu disse, apanhei, mas foi da minha mãe. Meu pai, eu acho que só me deu umas bolinhas uma vez, uma única vez. Mas mamãe, ela foi uma educação muito voltada na pia. Mas o que é importante que eu queria dizer é que muitas vezes a gente é forjado nessas experiências, nesse tipo de educação que nos tornaram pessoas melhores, homens e mulheres melhores. Aí quando a gente vai ser pai, vai ser mãe, a gente diz, meu filho não vai passar a dificuldade que eu passei. Eu vou dar tudo pro meu filho, o que eu não tive, eu vou dar ao filho. E ele se esquece de que ele se tornou um homem bom, uma pessoa melhor, uma mãe melhor, por conta daquilo, dessas experiências, desse ensinamento. E a gente quer dar tudo ao filho. Aí fica comprando o amor, o videogame, a viagem, a Disneyland, pega aqui, pega lá. Quando, na verdade, muitas vezes a gente tem condições de dar, mas não pode. Nega. O choro do filho, às vezes, muitas vezes, são lições preciosas que ele está aprendendo em casa, porque na rua, na vida, lá fora, a vida muitas vezes não passa a mãozinha na cabeça como a gente quer passar para os nossos. Então é importante ele ter esse conhecimento de que nem tudo é fácil, porque o pai tem condições de dar e fica dando, não. Às vezes você tem condições de dar, mas não pode dar, depende, você tem que analisar a situação, o contexto, no processo de educação, de aprendizado. Porque lá fora, muitas vezes, quando a vida não dá, a pessoa dá depressão, tô morrendo, por quê? Porque só teve sim, papai, sim, papai, não, sim. Aí muitas vezes os pais não conhecem os filhos dentro de casa, vão buscar os psicólogos para dar as notícias que eles deveriam ter dos filhos dentro de casa, e não tem. Aí o filho é preso, não, meu filho não faz isso, é as companhias, não. É ele que é a má companhia para os outros, e os pais não sabem os filhos que tem dentro de casa. Então, meus amigos e minhas amigas, nessa vinculação de paternidade, pai, filho, mãe, filho, família, nós temos as nossas responsabilidades no processo de educação. Nós recebemos a criancinha no colo, frágil, conforme diz os Espíritos, para a gente educar. Agora, claro, se a gente educa, dá todo o esforço, todo o exemplo possível, e o filho ainda assim, ele não quer o caminho do bem, quando a gente desencarnar, a gente vai ter pelo menos a consciência tranquila de entender que fizemos o máximo possível, que ele continua no equívoco, mas não foi por vacilo dos pais. E do pai, sobretudo, porque hoje é dia do pai. Tá bom? Era isso, Ilúcia. Ilúcia, só um instante aqui para complementar uma fala de Fábio Michel, né? Um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida, gente, foi quando mamãe estava batendo em mim, gente. Mamãe tinha as surras pedagógicas, Fábio. Eu já disse, isso era a corda correndo, sabe? Eu já disse que eu não quero você no meio da rua, Cara, eu nunca esqueci as lições que ela me deu das suas pedagógicas. Como eu agradeço, Fábio. Olha, mamãe tem uma mão santa, gente. Deu certo. Mamãe tem... Não estou recomendando aqui que ninguém bate em seus filhos, que está fora. Mas, Fábio, olha, surtiu um efeito assim encantador. Eu fico encantado. Meu Deus, olha para a mão dela. Meu Deus, é a mão de uma santa. E era pesado. Ainda tinha mais ainda, viu? Quando ela terminava, que soltava, que ela só soltava quando cansava, e se corresse ela dava mais, quando voltasse, dava duas, viu? Eu só tentei uma vez. Ainda tinha mais ainda, Fábio. Você tinha que engolir o choro. E engula o choro, seu coisa. Não morreu ninguém, você tá chorando. Cara, isso eu aprendi de barraguita pancando, sabe? que hoje eu só de emoção, mas com coisa ria eu não choro, que eu aprendi que dá problema. Pessoal, muito agradecido vocês aqui. Eu vou deixar por conta de Usca, vocês já ouviram da minha parte demais. Obrigado, Fábio Michel, por ter compartilhado conosco esses instantes aqui, certo? E, Usca, é com você para dar um encaminhamento final, minha filha. Tonho, a gente ainda tem aqui uma última pergunta do Arix, certo? Eu acho que ainda dá tempo para a gente essa leitura, certo? E antes eu gostaria de compartilhar uma história com vocês, uma história bem pessoal. É o seguinte, meu pai, há 15 anos, ele foi diagnosticado com Alzheimer. E ele é um homem novo, ele tem 69 anos. Na época, ele tinha muitos episódios de esquecimento, que ele ainda não tinha iniciado o tratamento. E isso eu ainda morava com ele, tem uns 13 anos que essa história aconteceu, era meu aniversário. E eu saí para trabalhar de manhã e meu pai não me cumprimentou. E eu fiquei com aquilo, né, a manhã inteira. Eu voltei para almoçar em casa, almocei com ele, com minha mãe.
E quando eu já ia voltando para o trabalho, ele me puxou, me deu um abraço e um beijo na cabeça, assim. E ainda nos braços dele, eu disse, nossa, pai, eu pensei que o senhor tinha esquecido o meu aniversário. Então, ele me disse, e é seu aniversário, minha filha? Então, Deus te abençoe. E aquilo, assim, para mim, foi um laço de afeto, uma coisa tão especial, porque eu precisava tanto daquele abraço, foi o melhor presente. E é uma coisa que eu lembro até hoje, esse exemplo do meu pai. Então, eu queria compartilhar com vocês só, porque realmente foram tantas emoções e me veio, assim, no coração essa vontade de compartilhar com vocês, ok? Mas aqui a pergunta do Aris. O que dizer da relação entre pais e filhos, onde não há qualquer sentimento de mágoa, mas que, no entanto, observa-se o distanciamento entre ambos, como se fossem meros conhecidos, vivem tranquilamente como? Sem a necessidade de coexistência. Como que eles vivem, né? Tranquilamente, sem a necessidade de coexistência. Ok? Fábio, fica à vontade, amigo. Eu só imagino assim, porque cada pessoa ela tem a sua introspecção. Era muito comum antigamente os pais não terem esse contato tão aberto como tem hoje com os filhos, não é verdade? E se a gente remontasse lá no tempo de Jesus, naquela cultura ali dos judeus, para o filho falar com o pai era a autoridade máxima. Se o pai estivesse no seu recinto, o filho entrava na porta de cabeça baixa, ia de cabeça baixa até o pai e esperava o pai estender a mão. Aí ele pegava a mão, dava um beijo e podia levantar a cabeça para falar com o pai. Se ele chegasse do pai com a cabeça baixa e o pai não estendesse a mão, ele tinha que voltar. Então a gente vai passando, né, por épocas. No tempo, por exemplo, do meu avô, eu ia almoçar, casa do meu avô paterno, você tinha, a materno também, você tinha os cantos da mesa para sentar. Almoçava todo mundo junto. Não tem negócio mais, sentava todo mundo. Na hora do almoço era família toda reunida ali. Então a gente vai ver que o pai não tem essa abertura tanto com o filho, falar do filho, falar com o filho coisas como a gente, às vezes, como o filho tem necessidade, e o pai era mais distante. A mãe não, é por isso que a mãe batia mais no filho, porque a mãe era mais presente, o pai saía para trabalhar, voltava, era aquele homem mais fechado, sisudo, a mãe não, que estava acompanhando. Menino, era pera, alguma coisa para acompanhar. Então, muitos pais, e isso é mais, a gente percebe mais do laço paterno, né? Muitos pais não conversam, não estão muito, como você colocou, é só conhecido, mas vou dar um exemplo, de uma pessoa próxima. Ele dizia que o pai, sem beber, era um fechado, não dava nem bom dia. Mas quando o pai bebia, olha, era um outro homem. E brincava, era extrovertido, puxava, beijava. Ele dizia que era dois pais, o que bebia e o que quando não estava bêbado. Então, assim, isso é muito da questão mesmo da perspectiva de cada um, a introversão. Tem pessoas mais fechadas, tem pessoas de dificuldade. Vou dar um exemplo, que todos nós pais temos dificuldade de falar com os filhos e somos fechados, sobre a sexualidade. Então, a mulher com a filha ainda fala, né, pelas questões da proteção, de prevenção, mas o pai falar, não fala. Então, os filhos vão aprender sobre a sexualidade através dos filmes, através das amizades, das conversas. Né? A gente não tem essa conversa. Então, em alguns pontos, praticamente não tem esse contato mais presente. Mas, se tiver inimizade, intriga com tudo, aí tem que ver realmente as questões espirituais, porque muitas vezes, como eu disse, na família tem desafetos, que nasce, tem dois filhos, a gente gosta mais de um do outro, não vai dizer. O pai não diz, mas um é mais parecido, a gente tem um trato diferente, o outro é mais trabalhoso, então a gente ainda não tem, né, esse ano, tem pais, pasmem, que, por exemplo, a filha, que por um descuido engravida, bota para fora mesmo. Quer dizer, quando mais a filha precisa, por conta do equívoco, que está gestante, o pai bota para fora, não quer ver. O filho exclui se fizer alguma coisa equivocada, e muitos se envolvem com drogas, que é um problema sério dentro de família. Então, a gente não pode abandonar o filho, mas se for essa falta de trato, apenas pela questão da postura, o filho vai percebendo que é apenas uma posição do pai, do estilo, né, do caráter dele,
da forma de que ele vivencia, mas não deixa faltar nada na hora de precisão, está presente. Então, enfim, é um ponto para a gente analisar, caso a caso, o porquê desse distanciamento, né, que faz com que pareça que são apenas conhecidos. Eu disse aqui, há pouco tempo, que, às vezes, fora da família, de casa, de irmãos, de pai, de mãe, a gente vai encontrar pessoas mais afins, que a gente tem um carinho, parece que se conhece há mais tempo, e muitas vezes é verdade, porque é um encontro de espíritos, que a gente tem esse laço mais profundo do que dentro de casa. A gente encontra amigos, pessoas queridas mais fora do que dentro de casa. Mas não por isso a gente não tem o dever de amar, de respeitar e de obedecer, né? Então a gente tem que ver cada caso sob essa perspectiva de entender que cada um tem sua extroversão. Por exemplo, a gente aqui às vezes tem dificuldade em falar em público, a gente é mais tímido. Isso é um caráter da pessoa, mas não tira amor, sentimento que a gente despreende por um filho nos momentos, né, do dia a dia. Então, é mais ou menos isso. Ok? Yusca, ok. Pode encaminhar para o encerramento, Yusca. Ok, Tonho. Não sei se você tem algum aviso para o final, mas a gente tem algum voluntário para prece. O Arixon está aqui. Será que pode fazer nossa prece final? Pode, Alex faz, é um bom menino ele. Arix, acho que era seu vizinho, não era não? Ele sabe aqui das suas peias tudinho. Do estilo de peia. A inveja de Tonho é uma doença horrível, viu? O Tonho faz negócio de... Sou a última pessoa que pode fazer pressa, que eu não salvo ninguém, nem a mim mesmo. Vamos ajudar. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pedir ao Senhor que nos alimente sempre com sua presença e agradecendo a sua bondade em unir a todos nós, espíritos que em busca de uma mesma verdade, anseio por mudança de uma melhor realidade. Que nossos pais se sintam amados, abraçados por nosso afeto, as nossas saudades, as nossas tentativas de conserto, os erros que cometemos nessa jornada de aprendizagem. Que o bom Deus possa nos guiar em nosso melhoramento, para que numa vida vindoura possamos percorrer melhor, servir melhor, e assim, nos auxiliando, possamos aprimorar o mundo. Que assim seja. Assim seja, agradecemos a participação de todos, né, em especial o Fábio Michel pela sua contribuição, né? Eu que agradeço. E vamos encerrar o nosso trabalho por hoje, né? Convidando todos para domingo estar aqui conosco novamente. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Tchau. Que assim seja. Ótima semana para todos.